Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta sexta-feira. Hashtag sextou, dormir até mais tarde. Não é isso, Lúcio Sorge? Bom dia. Bom dia, Nayara. Como faz aí? Mostra aí. Hashtag sextou. Muito bem. Dormir até mais tarde, tá? Porque não dá para sair e tudo mais. Bom dia, Nayara. Parabéns pela cor, né? Da Esperança. Da blusa, né? Esperança, né? Palmeiras. De né? manhã a gente acorda um pouco atordoado e nem repara a roupa que está pegando. Da próxima vez eu vou reparar. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Posso dar bom dia ao Haroldo? Não. Não. Bom dia, professor Bom dia. Haroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. A gente está atordoado até agora, pelo visto. Até agora. Gente, bom dia para você. Diga. Falta o Haroldo agora. Bom dia, né, Haroldo? Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Sexta-feira. Sexta-feira, gente. Sexta-feira, amanhã dormir um pouquinho mais. A gente que acorda, eu pelo menos acordo 4h30, vou acordar 6, já tá no lucro. Já tá no lucro. Eu também acordo 4h30. Acordar às cedo, 7, né? No Amanhã. sábado você acorda às 6, é isso? Não, vou acordar às 7. Vou acordar às 7. O pior é que eu programo para final de semana, eu falo assim, poxa, amanhã é sábado, né? Vou acordar um pouco mais tarde. Eu acordo todo dia 4h30. Aí eu acordo 5h30, entendeu? Não vai Mas mudar já tá nada. valendo, uma horinha a mais já tá valendo. Gente, participa aqui, manda mensagem, também seja um dos nossos comentaristas. Eu começo a notícia de frente desta sexta-feira no GD, no portal Gazeta Digital, para falar sobre aqui as emendas parlamentares, porque Mendes sanciona a LOA e veta 10 emendas parlamentares. O governador Mauro Mendes sancionou a lei orçamentária anual, a LOA, que estima e fixa a despesa do exercício financeiro de 2021 em 22 bilhão, gente, olha só o orçamento, 22 bilhões, bilhões, 22 bilhões. A peça foi publicada no Diário Oficial, que circula nesta quinta. Mendes ainda vetou 10 emendas parlamentares dos deputados estaduais, entre elas a criação de um programa de trabalho da Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, no valor de 2 milhões e 5 milhões para a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA. Já na segurança pública foram vetadas 2 emendas que somariam 9 milhões, além de 10 milhões que seriam destinados ao Fundo Estadual de Saúde. Todas as emendas ainda poderão ter o veto derrubado pelo Legislativo, porque serão apreciadas na Casa de Leis. De acordo com o governo do Estado, em 2020, o orçamento foi de 20,3 bilhões de reais. Portanto, em 2021, houve um aumento de 20, passamos então para 22,1. Né? Então estamos aí com um dinheirinho a mais, mesmo vindo de um ano de pandemia, que o governo sempre fala, que tem dinheiro em caixa, que está no azul, tanto que anunciou investimento com dinheiro próprio aí, no valor estimado de 9 bilhões de reais. Um dos poucos estados que cresceram, que acabou crescendo, né, durante a pandemia, foi o estado do Mato Grosso. O Mato Grosso corresponde hoje a 21% a 25% do produto interno bruto. E este ano, de certa forma, na verdade, a gente quase, colocar assim, entre aspas, né, quase sustenta o país, porque realmente a questão dos commodities em Mato Grosso realmente pesa muito na balança, né, com relação ao produto interno bruto brasileiro. E o estado do Mato Grosso teve um incremento de 4% ou 5% a mais em 2020, em meio à pandemia, ou seja, aumentou a receita durante a pandemia. Isso deve ser muito administrado, bem administrado pelo governo do estado do Mato Grosso. Eu acredito que tudo isso em função das medidas que foram tomadas logo no começo do ano, naquele projeto Pacto Mato Grosso, que houve a anuência da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Tanto é que esse programa de Mato Grosso Mais, que é um investimento de 9 bilhões de reais, é resultado exatamente desse incremento, desse fator positivo aí, né, nesse processo de planejamento desenvolvido pelo governo. E contribui o agronegócio, né, porque eles aumentam o volume de produção e os preços também estão bem satisfatórios. Exatamente, né? O dólar contribuindo. Até porque grande parte aí dessa produção aí é destinada à exportação. E tem um outro fator aí que colaborou também. Isso daí a gente tem que colocar para ajudar a equilibrar as contas públicas de Mato Grosso, que foi
aquela mini reforma tributária em cima do comércio e da indústria, que provocou uma chiadeira danada à época, não é? Mas que tem ajudado e muito o Estado, não é? Sem dúvida. Para equilibrar essas contas. Além, é claro, daquele baita auxílio, né, que veio lá de Brasília, né? Mais de quase 1 bilhão e 500 milhões de reais, não foi isso? Sim. Né? Aí o seguinte, aí o governo federal também suspendeu temporariamente aí o pagamento das dívidas do Estado com a União, né? Então tem aí uma série de fatores, né? Aí o Estado não tem que pagar a RGA, não é isso? Em função desse auxílio que veio lá do governo federal, né? E aí uma das condicionantes que foi colocada lá pelo Ministério da Economia, olha, nós vamos ajudar, mas por enquanto não tem reajuste no funcionalismo. Assim, eu particularmente acho, fazendo uma avaliação rápida, né, e tentando ser o mais preciso e justo possível com relação ao governo Mauro Mendes, eu acho que na área de infraestrutura, por exemplo, né, na área dessa área específica, desenvolvimento do Estado, principalmente de logística para escoamento de commodities no estado do Mato Grosso, o governo vai muito bem, né, com relação a pontes, estradas, investimentos específicos na área de infraestrutura. Mas falta muita sensibilidade na área social. Eu acho que o que está faltando para chancelar o governo como um bom governo, né, eu considero razoável por conta exatamente disso, é o governo ter um pouquinho mais de sensibilidade para com aposentados, por exemplo, professores, profissionais de saúde, né? Existem algumas reivindicações que são de direito de servidores, muitas vezes, e que o governo é completamente insensível, ele não consegue administrar essa situação e não tem, Mauro Mendes não tem ao seu lado, seja na Casa Civil ou seja em outra secretaria, pessoas que tenham essa sensibilidade, acredito eu, para poderem entender e achar caminhos para resolver esses impasses que nós estamos vendo aí. Você vê o quanto que essa questão dos 14% dos aposentados tem levado a uma situação ruim. Mas os caminhos para isso existem. Existem. O que você colocou existem. Por exemplo, num setor aí, numa área, me parece que esse problema está resolvido, que é na saúde. Na saúde, me parece que essa questão que o você Gilberto coloca Figueiredo realmente está resolvida. E eu vou citar aqui um exemplo, né? Essa semana nós entrevistamos a secretária de Saúde de Cuiabá. E ela disse o seguinte... Oi? Não, e hoje tem Gilberto Figueiredo no Jornal do Meio-Dia. Nós entrevistamos a secretária de Saúde de Cuiabá e ela disse o seguinte, falou, olha, nós estamos aí com dificuldade para contratar profissionais, porque é o seguinte, porque o salário que se paga na Secretaria Estadual de Saúde, especialmente lá na Arena Pantanal, no centro de triagem, é bem maior do que nós temos condições de oferecer aqui. Ela falou eu acho que cabe uma pequena correção, né, com relação à minha fala. Realmente, essa é uma exceção, né, a Secretaria de Saúde, porque o Gilberto Figueiredo realmente tem feito aí o possível e o impossível para poder resolver. E por quê, professor? Por quê? Funciona. Porque tem mais gestão. Sim, tem mais gestão. Porque tem mais gestão. Sim, é isso. é claro. Não é aquela história, as pessoas dizem, não é porque tem mais falta dinheiro para não saúde, é tem pouco dinheiro. Não, tudo bem. Talvez precisasse de um pouco mais, né? Agora, não pode deixar o dinheiro ir para o ralo, né? E tem que ter gestão, tem que ter competência, tem que ter eficiência, não é isso? O Gilberto Figueiredo tem essa visão estratégica, né? Você vê, antecipou já a questão de um possível colapso na saúde por conta dessa segunda onda, já buscou aí, de certa forma, mais 60 leitos de UTIs, já está atendendo 10, se não me engano, 6 ou 10 pessoas de Rondônia, que estão que não tem lá está uma tragédia em Rondônia, né? Então, essa expertise realmente o Gilberto tem. Mas tem uma previsão nada boa, que inclusive ele está torcendo para que não se confirme. A situação pode se complicar e muito aqui em Mato Grosso, se chegar aqui essa nova variante do coronavírus. Exatamente, né? Esse é um problema sério. Que está se espalhando, porque estão estudando, né, isso, né? Mas até aqui... a opinião aí dos especialistas é de que é mais letal, né? E o seguinte, com um poder rápido de transmissão muito maior. E não se sabe qual a eficiência das vacinas que nós temos disponíveis no Brasil
com relação à questão da imunidade para esta nova variante. Tanto a Coronavac, Sinovac, como a AstraZeneca, não se sabe. E ontem, uma nota da maior instituição pública da Alemanha, Robert Koch, uma nota importante, né, dizendo o seguinte: para você que tem acima de 65 anos, não tome a vacina de Oxford, a vacina AstraZeneca, inclusive essa que vai estar sendo fabricada pela Fiocruz, né? Inclusive o governo brasileiro está pedindo explicações da Fiocruz com relação a essa nota da Alemanha, porque não se tem, por uma questão de segurança e eficácia, não se tem dado suficiente para garantir segurança às pessoas com mais de 65 anos com relação a esta vacina. E é esta vacina que está entrando no Brasil para que possa somar com a Sinovac e Coronavac a vacinação nos brasileiros. Ela serve para pessoas com 65 anos a menos. 65 anos acima não se tem medida com relação à eficiência e segurança desta vacina. O governo alemão foi claro. E vamos esperar aí o seguinte, que daqui para frente, né, até destacando novamente que é um ponto extremamente positivo, né, houve uma mudança de postura do governo federal em relação à vacinação, ao combate à pandemia, e é bom que continue assim. É bom que continue assim porque teve uma pesquisa, um levantamento, né, realizado aí em quase 100 países, e onde colocou lá, quem mais atuou, né, em benefício do combate à pandemia foi a Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia. Aí vem lá mais 2 ou 3 países e o Brasil. Como se comportou o Brasil nessa pesquisa? Ele simplesmente foi o último colocado no combate à pandemia. Deixa eu colocar aqui algumas participações do nosso telespectador. O telespectador mandou aqui de manhã, o Sandro: bom dia, Nayara, o verde é a esperança, boa sexta-feira. Isso mesmo, foi nesse sentido. Mas o outro telespectador mandou assim: bom dia, Nayara e professor, vamos secar o Palmeiras do Lúcio, Almir do Tijucal. Tá vendo? Quem mandou você puxar esse assunto? O que ela falou quando ela acordou aqui? Disse que acordou, ela acorda meio o quê? Não, que a gente acorda ainda meio sonolenta, atordoada, e aí pega qualquer roupa no armário, não vê a cor, entendeu? Meu filho tá no quarto dormindo com o marido, eu não quero ligar a luz. Professor, é que deve ter ido dormir um pouco mais tarde. Nada, né? cedinho. E o seguinte, e não muito nem bem. Nem vi nenhum jogo. E não muito bem, entendeu? Por causa do Bahia, não né? vi nenhum jogo. O Bahia jogo. meteu 2-1 no time dela. Eu não vi nada, eu dormi cedíssimo, 6 horas da tarde. Por isso que eu estou aqui atualizando você. Não, também não quero saber, não. Tem mais gente aqui participando. Bom dia, Nayara, Lúcio e professor. Eu todos os dias assisto esse excelente programa jornalístico que nos traz muitas informações. Ontem eu estava assistindo vocês e peço, por favor, para o professor Haroldo me fornecer o nome da revista científica, o nome do medicamento que está sendo desenvolvido para combater o coronavírus lá na Espanha. Um abraço ao Jorge Santos, do CPA1. A publicação foi feita na revista Science, é uma revista científica. Provavelmente, eu disse isso ontem, né? É uma republicação na Lancet e na Nature. Você pode entrar no Google, escrever Science, ciência em inglês, né? Magazine, ela vai te dar automaticamente já a revista, e aí você pode colocar o nome do produto, Deeply, coloca lá remédio espanhol, alguma coisa assim, você vai conseguir localizar. Eu não me lembro o nome do remédio, eu não me lembro o nome difícil. Olha, falando em... A gente ainda está falando em vacina, ver se eu acho aqui, em Covid, em dinheiro, acabamos falando um pouquinho disso. Só trazer uma notícia nacional, que os Estados Unidos aí anunciou ajuda ao Amazonas após colapso no sistema de saúde. O governo dos Estados Unidos anunciou, hoje são 29, ontem, então, o envio de ajuda ao estado do Amazonas, que vive uma crise sem precedentes, após aumento do número de casos da Covid. A iniciativa, que conta com o apoio do setor privado, já arrecadou mais de 1,5 milhão. Segundo o comunicado publicado nas redes sociais, o valor será direcionado para a construção de usinas de produção de oxigênio para apoiar os hospitais públicos da região. Com um grande surto aí do vírus,
as unidades de saúde de Manaus voltaram a ficar superlotadas e a demanda por oxigênio é muito alta, principalmente no interior do Amazonas e lugares aí que você só chega de barco, né, Lúcio? É muito complicado a logística e isso é um outro fator aí que acaba acarretando em muitas mortes. Recentemente, uma leva de oxigênio, 7 oxigênios, tinha que chegar numa cidade porque fez uma parada em outra para deixar outra leva de oxigênio, acabou atrasando em 1 hora a viagem. Essa 1 hora de atraso acarretou na morte de 7 pessoas. Eu achei aqui, posso ler rapidinho para ele? Pode. Né? Eu vou traduzindo. Um medicamento antiviral produzido pela empresa PharmaMar, com sede da Espanha, demonstrou ser capaz de reduzir 99% da carga viral do SARS-CoV-2 causado pela Covid-19. Os experimentos com o remédio plitidepsina, esse é o nome do remédio que você queria saber, não é difícil? Plitidepsina, que é comumente utilizado como antitumoral, acho que é isso, antitumoral, realizados in vitro e também em animais em laboratórios na França e nos Estados Unidos. Os resultados foram publicados pela prestigiada revista científica Science, que concluiu que o composto é de longe o mais potente descoberto até agora. O próximo passo seria o antiviral ser testado clinicamente, ou seja, durante tratamento da Covid-19. No momento, a PharmaMar negocia com vários órgãos reguladores e países para iniciar os ensaios previstos para a fase 3. É isso. Certo. É um remédio. Remédio. Tem mais participações aqui dos nossos queridos telespectadores. Vamos lá. Bom dia. Vocês 3 são pessoas admiráveis, aprendam muito com o debate. Obrigada. Lúcio, não se sinta ofendido quando o presidente fala a respeito dos jornalistas. Com certeza você não faz parte dessa leva podre que são a maioria da concorrência, mas vamos fazer justiça. Nossa política é uma máquina cara que não funciona para o povo, mas para o bem deles mesmos. E alguns meses atrás, os nossos governantes colocaram o governo federal numa saia justa ao falar sobre a construção dos hospitais de campanha. A princípio, o governo federal foi contra, mas já imaginava como seria essa gastança, né? Como seria o dinheiro empregado, mas liberou. Queria mexer também no fundo de guerra. Lembra dessa notícia? Então, agora, a má administração dos nossos governantes caiu tudo em cima do presidente. Um governo que em nenhum momento teve sossego para governar. Moral da história, Bolsonaro nunca foi político mesmo. Político tem o dom de cometer atos ilícitos, mente com a maior cara de pau e é aplaudido por isso. É o Claudemir, do CPA 4. Eu queria só pontuar alguns aspectos aí. Em relação aos hospitais de campanha, o Claudemir aí está coberto de razão, né? Coberto de razão. 2 exemplos, um numa ponta e outro na outra, né? Aqui em Mato Grosso, por exemplo, o governo abriu mão do hospital de campanha e construiu um hospital definitivo, ampliou, né? O hospital metropolitano lá de Várzea Grande num tempo recorde, não é isso? Foi. Né? Foram, 2, 3 meses para ampliar e para ampliar as instalações físicas do hospital e para criar muitos leitos de UTI, que ajudaram muito. Na outra ponta, a sacanagem, né? A roubalheira. Vamos pegar o quê? Rio de Janeiro? Vários, né? Tem vários mas estados. Rio de Janeiro foi o destaque Tem mesmo. vários estados aí que o seguinte, que esses hospitais de campanha serviram para enfiar a mão nos cofres públicos. Sim. Né? Entre compras, né? Respirador mecânico, então, respiradores mecânicos, né? Quer dizer, teve uma roubalheira aí gigantesca. Nesse ponto aí, eu concordo com o Valdemir, né? O Claudemir. Né? Claudemir. Agora, por exemplo, em relação ao comentário que ele fez aí sobre os jornalistas, o que eu vou colocar é o que eu sempre tenho dito aqui. Eu defendo a liberdade de imprensa, é isso, como jornalista, né? O que lá na ditadura a gente não tinha. Os jornais, por exemplo, eles tinham que colocar na manchete de capa deles uma receita de bolo, né? Porque na época a ditadura dizia o que é que podia ser e o que é que não poderia ser divulgado, não é isso? Então, o que incomoda muito hoje
é que a imprensa, ela divulga os fatos. Tudo bem, tem gente que comete exageros, né, que pega no pé, tudo bem. Tá? Agora é o seguinte, agora a notícia, a informação, ela tem que ser divulgada. E é isso que às vezes incomoda, porque às vezes as pessoas não gostariam que aquele fato, que aquele assunto fosse divulgado. Eu vou continuar, agradeço aí a participação do Claudemir, respeito a opinião dele, mas eu continuarei defendendo os jornalistas e a liberdade de imprensa. Agora, por exemplo, eu não defendo, por exemplo, algumas figuras que se travestem de jornalistas e vão lá para as redes sociais plantar fake news. Isso daí, esse tipo de jornalista, eu nunca vou defender. Não é isso? Agora, e aí ele falou sobre atos ilícitos, né? Falou sobre atos ilícitos, né? O governo foi eleito, né? Calcado no que? Olha, a corrupção acabou. Não tem mais corrupção. Tudo bem, não teve nenhum fato até aqui que envolveu diretamente o presidente Jair Bolsonaro em denúncias de corrupção. Mas eu vou trazer aqui, Claudemir, um fato que nós precisamos analisar com critério, com moderação, até para poder comparar. Por exemplo, o que acontece lá em Brasília hoje? O que é que está acontecendo lá em Brasília hoje? Na disputa, principalmente pela presidência da Câmara dos Deputados. Olha, Claudemir, eu, você, todos nós sabemos qual o combustível que move a maioria dos nossos parlamentares no Congresso Nacional. Todos nós sabemos como é que isso funciona. Cargos, verbas e outras cocitas, menos republicanas ainda, é isso? Então, desta forma que está se dando a disputa lá pela presidência da Câmara. Antes o nome disso era outro. Era toma lá, dá cá. Antes, isso daí era o quê? Era chamado de corrupção. Não era chamado de corrupção? Era. Antes era chamado de corrupção. Hoje não é mais. Hoje é o seguinte, não, nós estamos buscando a governabilidade porque nós temos que conviver com esse tipo de gente. Espera aí, é o correto isso? É o correto? O pau que bate em Chico não bate em Francisco? O toma lá da cá deixou de ser corrupção? Esse é o questionamento que eu coloco. Né? Só fazer uma pequena, não é correção, né? Mas deixar claro que isso sempre existiu. Não, né? Sim. Sempre existiu. Mas falaram que ia acabar. Falaram que ia acabar. O que acontece? Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República com o discurso para fazer exatamente o enfrentamento deste sistema, que é um sistema presidencialista de coalizão, né? Ou seja, ele está tentando governabilidade, chamando e fazendo troca-troca lá em Brasília, né, o toma lá da cá, para poder acabar elegendo o seu candidato, o Arthur Lira, à presidência da Câmara, que ele acredita que com isso as pautas bombas, as pautas importantes, ele possa aprovar. Os deputados federais aqui de Mato Grosso já receberam promessas de que poderão indicar cargos. Mas isso é um tipo de corrupção. Né? Quando você entrega emendas, quando você nomeia, quando você corta cargos, todo esse sistema, né, ele é completamente poluído. Agora, existe outro sistema ou outro caminho para se ter governabilidade? Não, infelizmente não tem. Os fins justificam os meios. Esse sistema é quase que maquiavélico, né? Ou seja, se eu não tiver a podridão do centrão, né, dos deputados do centrão que fazem diferença na votação, eu não consigo fazer nada. Então é mais fácil eu me prostituir na política, tá entendendo? Trazer os inimigos do meu lado, isso vai dizer, inclusive, Maquiavel, no seu livro O Príncipe. Mas aí entendeu? É o seguinte, aí a prostituição nunca vai acabar. Nunca vai acabar, isso é regra. Para quem tem O Príncipe, né, que é o livro de orientação de Maquiavel, século XIV e XV, é exatamente isso. Para ele, ética e política não se misturam, não tem jeito, tá entendendo? É preciso você se prostituir, por exemplo. Eu tenho a Nayara e tenho você como inimigo. Mas o meu objetivo é chegar lá onde está o Gersinho, tá entendendo?
Eu faço qualquer coisa para você ficar comigo. Qualquer coisa, mas as maiores atrocidades possíveis. Mas veja bem, a hora que eu chegar lá, eu esqueço de você e esqueço de você. Por enquanto você tem que engolir a gente. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, esse é o pensamento de Maquiavel. Então, esse sistema previdencialista de coalizão, ele trata dessa forma. O que você quer para você votar em mim, votar em Arthur Lira, que é o meu candidato à presidência da Câmara? Eu quero um ministério. Estou negociando o Ministério da Saúde com o Centrão. Ministério da Saúde. E vão entregar o Ministério da Saúde ao Centrão. Vão entregar o que for necessário. O que for necessário. Vão entregar o que for necessário. Você está entendendo? Certo? Só que aí tem que diminuir um pouco esse discurso, que está sendo feito. Tem que diminuir. É isso que a população precisa entender. Tem que diminuir. Tá Olha entendendo? só, o quanto a população foi enganada, né? Com o discurso O tempo todo, né? de 2000, não falo nem em relação a dizer que Foi isso ia enganada acabar. pelo Lula também. Pelo Lula, Foi pela enganada Dilma, pelo Lula, Fernando foi Henrique enganada Cardoso, pelo PT. todo Lúcio, não é, mundo. só um minuto, não é Todo isso. mundo. Não, só quero colocar não o estou nem seguinte, falando da todo questão da, mundo da é na mesma presidência, balança. eu estou falando Meia balança. de quantos parlamentares, quantos candidatos se elegeram com o discurso da nova política. Ali não vai ter velha Mas não política, muda. não vai ter velhas práticas, eu não vou fazer isso, mas chegou lá, ó, É a mesma coisa. O que está Eles não conseguem acontecendo desviar hoje, disso. o que está acontecendo hoje Não teve é nada a de velha renovação. prática da política, infelizmente. Com tudo bem. os mais novos da tudo bem, política, tudo só bem. isso. O presidente Jair Bolsonaro não tem outro caminho a seguir. Não Tá tem. bom, pela qualidade, quer dizer- pela qualidade não, pela falta de qualidade da maioria dos nossos representantes que só olham para o próprio umbigo. Tudo bem, tá bom. A gente sabe disso. Agora, só não pode falar que não tem, toma lá, Mas, dá Lúcio, cá. Lúcio, Isso não ele pode até dizer tem mais. o outro caminho. O outro caminho é o caminho mais reto, é o caminho mais correto, que é o caminho Mas é da mais ética. mais difícil, Que é o né? muito mais difícil, que é o caminho da ética. Só que nos tempos de hoje, ele está fadado ao fracasso. Ele fracassa, porque ele perde a presidência da Câmara, os projetos que ele quer fazer não vão acontecer por conta exatamente disso, né? E ele vai perdendo cada vez mais popularidade, vai perdendo mais força. olha, o É nosso telespectador, o Jair, disse que faz caminhada lá na Ponte Sérgio Mota, mandou umas imagens aqui pra gente do local. E aqui ele está falando de um desgaste ali na ponte, se isso é normal, enfim, Jair, a gente vai mandar para a assessoria, tá, da prefeitura não é para desgaste, saber como, gente. não, para saber como que ele está mandando as imagens aqui para saber se isso é normal, como que é feita essa manutenção, só para tranquilizá-lo tá. também aqui. E o- Olha, já que a gente estava falando do presidente, Só registrar diga. uma... Não, depois eu coloco, né? Não, pode falar, Senão vai acabar tomando um pouco do tempo. pode falar. Pode? Eu recebi aqui uma mensagem aqui no privado de uma pessoa aqui pedindo informações, né? Essa pessoa lhe diz o seguinte, que ele tem um amigo que é sargento lá do Corpo de Bombeiros e que no contra-cheque dele veio novamente o desconto dos 14% Vai vir. Ah, da Previdência. ele é oficial? Ele é sargento do Corpo de Bombeiros. Eles não tinham derrubado? Não estava em 9,5? Aí a pergunta é o seguinte, o que me dizem sobre isso, né? Agora aí é o seguinte, me parece que essa questão, vamos checar isso, né? Está em discussão judicial, né? Está em discussão judicial. O governador não cumpriu, né? A categoria tinha conseguido na justiça, o governo né? do estado, o governador tinha ido lá na Assembleia, nós mostramos essas imagens aqui, né? Ao lado do presidente Eduardo Botelho, ao lado lá do comandante da Polícia Militar, ao lado do comandante Do Corpo de dos Bombeiros. bombeiros, não é isso? Ao lado do comandante dos bombeiros, falou, não, nós vamos aplicar lá o que foi decidido na reforma da Previdência Nacional. Aí depois é o seguinte, mudou a conversa. Colocaram os 14%, tem recursos aí na Justiça, e aí a pergunta é o seguinte, não tinha sido ficado de 9%? Aí me parece que deve ainda estar sendo descontado os 14%, porque continua sendo discutido judicialmente. Acredito que essa aí é a resposta. Se estiver incorreta essa avaliação, até o final do programa ou na próxima segunda-feira, a gente corrige ou reafirma isso daqui. Mas acho que é isso mesmo, viu, Lúcio? E olha só, gente, falando do presidente, ele cumpriu a agenda no estado do Sergipe. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a polêmica dos gastos do governo com alimentação. Ele mostrou leite condensado e ironizou as críticas. Vamos ver na reportagem.
Na beira do palanque, o presidente falou com a equipe do Jornal da Record e voltou a comentar a polêmica dos gastos do governo com alimentos. Você acha que pode controlar a compra de 1 bilhão e pouco de reais? Quem controla é os respectivos ministérios, pô. Bolsonaro fez ironia com as críticas recebidas nas redes sociais. Segundo o Ministério da Economia, os gastos do governo com alimentação em 2020 foram 25% menores que no ano anterior. Em 2019, o governo gastou 3,7 bilhões de reais. No ano passado, foram 2,8 bilhões de reais. No evento público, o presidente voltou a atacar a imprensa. Se ministro meu for elogiado pela mídia, ele corre o risco de ser demitido. Em relação à pandemia, Bolsonaro fez um apelo aos prefeitos e ao governador de Sergipe para que a política de isolamento social não seja retomada. Entendam cada vez mais que o isolamento, o lockdown, o confinamento nos leva para a miséria. E eu sempre disse lá atrás, a economia anda de mãos dadas com a vida. A vida sem recursos, a vida sem emprego, torna-se muito difícil. Vamos aqui a mais participações. O pessoal está falando de política aqui, dos nossos políticos, viu? Olha só, bom dia, bancada Nayara. A política é podre mesmo. O vereador Wilson Quero pegou na minha mão, na minha casa, na casa da minha família, aqui no Grande Terceiro, pediu voto para o Abílio. Foi só ganhar que se juntou com o Juca do Guaraná. Nos traiu na cara dura. É anônimo que mandou aqui pra gente. Nosso É isso. O que as pessoas fazem, né? Elas acabam tendo que enfrentar esse tipo de crítica. É a pura verdade. Toda a imprensa já informou isso daí, né? Toda a imprensa já informou isso, né? É. Quer dizer, é o que é o vira-casaca, não é isso? Bem é isso. O vira-casaca, não é isso? É. Ele se elege com um discurso, né? Não vale para o quero só, não. Não vale só para ele, não. Vale para muita gente, né? Aproveitando aí a mensagem do telespectador, né? Se elege com um discurso, assumiu, mudou a conversa. Mudou a conversa. Vai o seguinte, vai tocar outra música. É por conveniência, entendeu? né? Vai tocar outra música. Exatamente. Ó, o nosso telespectador está mandando aqui várias mensagens a respeito desse assunto. Bom dia, bancada, por favor, nos ajudem. Socorro! O viaduto que dá acesso ao bairro Parque Cuiabá há anos tem um desnível. Isso acarreta em quebra de suspensão dos carros. É o site, mandou aqui pra gente. Vamos mandar também para a prefeitura ver o site. Bom dia, Nayara. É o Pedro do Livramento. Em relação ao desconto da Previdência dos servidores do Estado, não duvido de nada que esse governo faça. Em dezembro, o 13º ele fez o que nunca aconteceu antes, que é cobrar também no 10º a Previdência e do salário normal dos aposentados. Pedro mandou aqui pra gente, então. E o pessoal está aqui dando bom dia também, e os professores dizendo, servidores da educação do município... Agora, no 13º não cabe nenhum tipo de desconto. Não, pois é esquisito não isso, cabe né? nenhum Por isso que é tipo de esquisito, desconto, porque ele tá... né? Se a pessoa ganha INSS, 5 mil, nada. é 5 mil. Se ganha 10, é 10 mil. Exatamente, não tem desconto isso? algum. E aí a Fátima, Maria de Fátima, está falando que servidores da educação do município receberam salário hoje com desconto de 14% da Previdência. Pois é. Do município. Do município? Ela fala que é do município. Tem que averiguar isso, né? Gente, deixa eu saber os destaques de vocês. Porque no município... Eu não sei se já tinha esse desconto de 14, eu acho que não. Temos que no saber município. disso, tá? Até novidade. A gente vai trazer isso aqui. Maria, vamos atrás disso, vamos trazer isso aqui para você. E a Tereza fala, manda um abraço para a Tereza, minha avó. A gente está aqui em Rondonópolis assistindo vocês. Um abraço para a dona Tereza. Que bom que está em casa, quietinha ali, tranquila, né, a avó? Exatamente. E um abraço para Rondonópolis também, que sofreu tanto. A gente falava aí dos escândalos da pandemia, mas Rondonópolis sofreu demais em 2020, com muitos escândalos aí, envolvendo o dinheiro público e os desvios dessa pandemia. Dentre eles também a questão do recebimento de auxílio emergencial. Rondonópolis é uma das cidades em que servidores, acabou virando notícia no Brasil todo aí. Muitos servidores ou muitas pessoas acabaram recebendo o auxílio emergencial sem nenhuma necessidade. E agora o Mas Ministério muitos Público... estão tendo que devolver, viu? Exatamente, isso que eu estou dizendo, né?
terão que devolver, porque a polícia, o Ministério Público já acabou levantando esses nomes, né? E terão que devolver o recurso. Certo. Vamos saber os destaques de vocês, Haroldo, qual que vai ser o seu? Eu vou falar sobre uma possível ameaça de greve, né? Isso ganhou corpo, vem ganhando corpo nas últimas semanas, a temperatura vem aumentando na categoria, existe uma tentativa de administrar isso por parte do governo, pelo Ministério da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, né? Mas é bem possível que nós tenhamos aí uma greve dos caminhoneiros, né? Nos mesmos moldes que nós tivemos em 2018 no governo Temer, em que ficou faltando medicamentos, ficou faltando alimentos, enfim. Eu vou falar o que está acontecendo e se realmente essa greve pode acontecer ou não. Lúcio? O meu destaque vai aí na linha das reclamações aí dos telespectadores sobre a questão da Previdência, né? Já dissemos aqui, né, que lá na Assembleia tem a disposição dos deputados derrubarem o veto do governador, né, a esse projeto do deputado Lúcio Cabral, que isentou os aposentados e pensionistas até o teto do INSS, até R$ 6.100, do pagamento desses 14% da Previdência. Então é o seguinte, nesse veto aí, a Assembleia, a maioria dos deputados estão cobertos de razão, porque descontados os aposentados que ganham R$ 3.500, 14%, desumano, né? Eu fui corrigido outro dia, vou usar o termo que o telespectador corrigiu. Eu falei injusto, ele falou, não, Lúcio, não é injusto, é desumano. Pois bem, é desumano. Agora, tem um outro veto aqui, que os deputados vão me dar licença, mas eles estão equivocados. O governador vetou, por exemplo, servidores do Poder Judiciário não vão gostar do que eu vou falar, né? Mas o problema não é com eles, né? O governador vetou a RGA para os servidores do Poder Judiciário. E vetou por quê? Porque quando foi concedido o auxílio, né, para estados e municípios, o Ministério da Economia avisou, olha, vai ser concedido o auxílio, Mato Grosso vai receber mais de quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, só que não pode ter aumento de custos, não pode ter reajuste. E aí o seguinte, os deputados querem derrubar o veto do governador. Agora, e o seguinte, e o dos funcionários do Poder Executivo? Eles ficam sem a RGA? Paga lá para os funcionários do Poder Judiciário? Eles ficam sem? É isso? É correto isso? Pois é. Eu tô aqui sorrindo, né? Nem a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas porque o ouvinte que falou do vereador, o telespectador, ele mandou foto para provar, viu, Lúcio? Ele mandou a foto da época das eleições e agora mandou a foto da época da eleição lá da presidência. Ele estava lá até com a Abílio Júnior, volta a foto lá no Aí estava com a Abílio Júnior, fazendo propaganda eleitoral, mas estava sorrindo aqui, pedindo voto, não é isso? Olha lá, muito bem. E aí, vamos a outra foto agora. Vamos a outra foto. Aqui, ele circulou. Não, olha lá, Juca do Guaraná, feliz da vida. E olha lá, ele no cantinho. Será que ele estava sem graça ali? Por isso que ele se escondeu na foto? Ou não? Acho que não, né? Estava meio sério, né? Estava meio sério. É que deve ter outras pessoas que chegaram primeiro mais próximos de Juca do Guaraná, não é isso? E o telespectador ainda circulou, gente. Vocês são demais. Olha, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente.